Senhor em 2 Coríntios, capítulo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Apenas o versículo 13. Nós estamos estudando a pergunta 6 do Velho Catecismo. E Paulo diz o seguinte, aquilo que é chamado de a bênção apostólica: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A pergunta 6, irmãos, do breve catecismo é: quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são um Deus da mesma substância e iguais em poder e glória. Vamos orar mais uma vez. Eterno e bendito Deus, louvado seja o teu nome para sempre. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua bondade e graça, por se revelar a nós, nos fazer conhecer o Senhor através da tua palavra. E o teu Espírito mesmo, Deus, nos ajude, para que, tendo, ó Pai, esse acesso glorioso por meio de Jesus Cristo, nós possamos ser edificados pelo Senhor e não somente aprender, mas colocar em prática e viver aquilo que é a tua vontade para as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ainda que seja uma doutrina, como nós falamos na semana passada, acerca dessa doutrina da Trindade, seja uma doutrina complexa para nós entendermos, nós devemos acatar e nos submeter àquilo que as Escrituras nos ensinam. Então é essencial que nós nos curvemos a essa verdade, nós amemos de coração toda a revelação que o Senhor tem passado para nós. Como afirma um grande pastor, Leonardo von Orr, ele diz que sem esta doutrina nada saberíamos do amor do Pai, do mérito do Filho e da suficiência santificadora do Espírito Santo em adquirir e aplicar a redenção aos eleitos. Então, essa doutrina da Trindade, ela traz todo esse gama de ensinamento. Ela nos ensina sobre o amor do Pai, nos ensina sobre o mérito do Filho e nos ensina sobre a suficiência do Espírito em nossas vidas e sobre nossas vidas. Nós vimos na semana passada o capítulo 3 de Mateus, queria que voltássemos a esse texto. Mateus capítulo 3, momento do batismo do Senhor Jesus Cristo, uma espécie de ordenação, se podemos dizer assim, a ordenação para o ministério terreno que nosso Senhor vai realizar. E ali naquele momento nós temos o Espírito Santo vindo sobre ele, e em paralelo nós temos um duplo registro do testemunho que vem do céu. Então, esse momento do Espírito Santo, nós vamos ter nesse momento, nessa ação do Espírito Santo, um duplo testemunho daquilo que vem como evidência do céu. O Espírito que desce e a voz que é ouvida. Mateus 3,16: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos 2 evidências que vêm do céu, tá? O Espírito e a voz do Pai, a voz de Deus, aí em referência à pessoa do Pai, quando ele diz: este é o meu Filho. Nós temos a própria pessoa do Filho, que sai dessa água depois de ser batizado. Nós temos as 3 pessoas da Trindade aqui. Então, evidências, testemunho claro que o Senhor nos dá em sua palavra. E nós precisamos, claro, de fé para crer. E a fé é um dom de Deus, a dádiva do Senhor. Ele quem nos concede fé para isso. Ele quem nos traz ao coração e à mente a devoção, a disposição em crer. Também nós podemos lembrar e ver que depois do batismo, depois da ressurreição, Jesus ordena que
essa forma seja usada no batismo. Qual forma? Vamos ver lá em Mateus 28. Então veja, Jesus vai ordenar que a sua igreja use essa forma para batizar. Verso 19 de Mateus 28: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é meramente uma fórmula, tá? Não é meramente uma fórmula, não é meramente repetir nomes. A gente ouve as pessoas, tendo essa argumentação, eles até usam isso como uma forma de validar o que estão fazendo. Não, a gente batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas os outros requisitos não são observados. Mas usa-se a fórmula, então, porque usou uma fórmula, parece algo mágico. Então basta usar a fórmula, não precisa as demais exigências, a fé no coração. No caso dos adultos, as crianças é a fé que os pais têm, crendo na aliança, crendo no pacto que Deus fez com eles, mas muitos seguem esse sentimento, seguem essa ideia, e basta seguir uma fórmula, basta seguir uma regra. Então se a gente segue a regra, está tudo resolvido, e não é bem assim. Aqui não é meramente uma fórmula, aqui é a fórmula pela qual essa verdade batismal deve ser transmitida, a verdade do pacto deve ser transmitida, onde nós encontramos o amor do Pai, o mérito do Filho e a suficiência do Espírito, seguindo as palavras de Leonardo. São tornados discípulos ao serem batizados em nome do Deus Trino. Vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizá-los, tá? E isso então não meramente, eu repito, como fórmula, como algo místico, mas a compreensão, o reconhecimento de que Deus Pai te amou, de que Deus Filho conquistou para você essa graça por sua obra, e de que Deus Espírito aplica essa verdade em sua vida. Então agora você é batizado naquele ato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tendo a compreensão e não simplesmente a repetição, de palavras, mas a compreensão de como é que você foi tornado discípulo. Você foi tornado discípulo por causa do amor de Deus Pai, por causa da obra remidora do Senhor Jesus Cristo, da obra redentora dele, e por causa da obra santificadora, iluminadora, a conversão que o Espírito Santo trouxe a você. Deus único, mas que subsiste em três pessoas em todo o processo de salvação. O homem não tem parte alguma na salvação, a não ser a recepção. Mas ele tem que crer, mas ele não vai crer se Deus não lhe der o seu Espírito. Ele tem que confessar, ele não vai confessar se Deus não lhe der o seu Espírito. Ele tem que clamar por salvação, salva-me, mas ele não vai clamar se Deus, pelo seu Espírito, não lhe tocar a alma para isso. Então é obra de Deus do começo ao fim. E a permanência desse crente, tá? A sua permanência também está garantida na Trindade, no amor do Pai, no mérito do Filho, na suficiência do Espírito. Você só é mantido, nós só somos mantidos por causa de Deus, por causa da obra de Deus. A obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Nós vimos na pergunta anterior do pré-catecismo, e essa ligação ela é interessante, que há um só Deus vivo e verdadeiro. E agora nós encontramos na pergunta de número 6 que esse Deus ele subsiste, ele subsiste, sua essência, ele se revela nas Escrituras em três pessoas. Não são três deuses, um único Deus. Não são três formas de Deus, um único Deus, mas que se manifesta em três pessoas. É assim que a divindade se revela nas Escrituras. E as Escrituras Sagradas são a nossa única regra de fé, porque nós cremos em que acreditamos
e de prática, como devemos viver. O que é que nós fazemos? A nossa credenda e a nossa agenda. O que creio, ou como creio, e agora como vivo, né? Então o que eu creio vai direcionar a minha vida, tem que dirigir a minha agenda. A minha vida tem que ser norteada pelo que eu creio, ou naquilo que eu creio. E aí então, como nós começamos na bênção, né, que é chamada bênção apostólica, tem também a bênção arônica, né, lá em Números capítulo 6, mas eu li 2 Coríntios 13, tá? Então a afirmação, a declaração bendita da obra triuna, da obra de Deus sobre nós. É assim que nós somos despedidos no culto. Nós comparecemos diante dele em sua convocação, nós o adoramos, o servimos durante o culto por assistência do seu Espírito. Nós só adentramos a essa presença por causa do mérito do seu Filho, e nós somos despedidos na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção de Deus único. Interessante, né? Como a gente precisa ter isso em mente. A confissão de fé da nossa igreja, no capítulo 2, ele trata acerca de Deus e da Trindade Santíssima, e diz o seguinte na seção 3 do capítulo 2 da confissão: na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então essa é a afirmação, a declaração dessa fé. A declaração, e essa é a nossa declaração de fé. Nós cremos na unidade da divindade. Nós cremos que nessa unidade há 3 pessoas de uma mesma substância, iguais em poder, eu já pulei aqui, né? Mas da mesma substância, poder e eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém nesse sentido de procedente, de gerado, né, ou de criado, longe disso, mas não é gerado e nem procedente. O Filho é eternamente gerado, não criado. Cristo não foi criado, Cristo não é criatura. E por que gerado? Por causa da sua ligação com o Pai, para a gente poder entender essa ligação, para a nossa mente compreender. E o Espírito Santo é eternamente procedente, tanto do Pai como do Filho. Então você vai lembrar que temos os textos que dizem, né? O Espírito de Deus, o Espírito do Filho. Então ele vai proceder tanto do Pai, como ele vai proceder do próprio Filho. Então o Espírito Santo, ele é eternamente procedente. A palavra divindade, no breve catecismo, tem como definição esse significado: possuir 3 pessoas, ou possuir as 3 pessoas. É isso que é a palavra divindade. Quantas pessoas há na divindade? Então a palavra divindade tem essa temática, tem esse objetivo: possuir 3 pessoas, tá? A doutrina que nega a trindade é chamada de unitária, né? São os unitários. Para eles só existe uma pessoa na divindade. Então para eles só tem uma pessoa na divindade. Então eles não têm amparo bíblico para isso. Essa doutrina não tem amparo bíblico. Eles então precisam deturpar a Bíblia para poder afirmar aquilo que eles dizem crer. Monoteísmo, né? Mas aí a ideia do monoteísmo é: eles não vão conseguir conceder, mas eles não vão conceder às pessoas, porque de fato eles acabam sendo também monoteístas, né? Mas a questão do unitário em si, eles não vão acreditar nem no Espírito nem no Filho. Então o Filho não é Deus, o Espírito não é Deus, tá? Então dizer nessa temática, eu não sei dizer com precisão deles, por conta da questão do Espírito. Eles vão negar o Filho, tá? E aí aqueles que não se rendem ao cristianismo, né? Porque se ele se rende ao cristianismo, ele aceita, ele crê na palavra de Deus, ele crê na Escritura, tá?
Mas aqueles que negam que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, esses são chamados de unitários, ou seguem uma doutrina unitariana. Tá? Eles negam a divindade, eles negam a trindade. Essa linha de pensamento nega o Pai e nega também que Jesus, a verdadeira deidade de Jesus. Então veja só que há uma negação também do próprio Pai. Porque se você nega a trindade, você nega a pessoa. Aí diz assim, não, eu creio em Deus, mas você nega a pessoa. Então até a própria crença dele vai ser meio que conturbada, ela vai ser corrompida, né? Não meia, mas como um todo. Porque se a divindade para eles não tem pessoa ou pessoas, é apenas uma única, um único ser, então eles negam a pessoa do Pai, eles vão negar a deidade do Filho, eles vão negar o próprio Espírito, né? Para muitos, eles dizem assim, existe só Deus, falam isso, né? Existe só Deus, Jesus é um profeta e o Espírito é uma força. Então é assim que eles costumam afirmar a teologia deles nesse ponto. Então, não, só é Deus. Só é Deus. Às vezes não vão chamar Deus de Pai, porque automaticamente eles precisam negar a paternidade. Porque se eles chamarem Deus de Pai, eles vão dar margem para um filho. E aí eles podem criar problemas para eles mesmos. Então eles vão ter que fazer um malabarismo lá para poder negar a pessoa do Pai, para que a deidade do Filho também seja negada e logo o Espírito Santo também seja negado. Então tem as religiões aí que seguem esse princípio, tá, unitário. A gente tem que ter cuidado quando a gente afirma, né, quando a gente ouve alguma coisa, para a gente saber de onde é que procede, qual é a base desse procedimento, né? Qual é a base teológica, qual é a base bíblica, qual é o versículo que você usa. Cuidado também, né? Versículo solto, não, tem uma teologia. Texto fora de contexto é pretexto. A pessoa diz o que ela quiser dizer e bota um versículo lá para dizer, está aqui o que eu acredito. Ele vem da Bíblia, mas ele pegou um texto e tirou do seu contexto para dizer o que ele quisesse dizer. Tá? E assim nós temos muitas ideias aí, muitas filosofias ditas cristãs, muitas linhas de pensamento que são ditas cristãs. João capítulo 1. João capítulo 1, peço que alguém leia aí o versículo 1, eu vou ler Atos capítulo 5, João 1, pode ler quem encontrou aí, bem alto, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Atos 5, versículo 3 diz assim, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus? Veja que Pedro está falando a Ananias sobre o Espírito Santo. Você mentiu a quem? A Deus. João 1 escrevendo, ele diz, o Verbo é Deus. O Verbo estava lá desde o princípio, ele era Deus. Então perceba como nós vamos ter vários textos, e aí o grande teólogo Jacob Voss, ele diz que em um sentido Deus é um, e em outro sentido é três. Ele é um em substância e três em pessoas. A mente da gente vai criando muito atalho, muito parafuso para desatar, muito nó para desatar, muito parafuso para afogar e pode trazer muita caraminhola, mas a gente precisa descansar no que é revelado, não tentar entender além das forças que Deus tem nos dado. Nós não temos que ir além daquilo que é revelado, tentar trazer imaginações, tentar trazer pensamentos. Nós temos que ficar naquilo que é revelado. Deus é um em um sentido e três em outro sentido, como diz Gerardo Costa. Não é três deuses, mas é um em substância e três em pessoa. Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Nós temos vários outros textos que a gente pode ver isso, né? Podemos ver que as Escrituras mostram que há distinções nas tarefas. E aí você olhando para as tarefas, ou aquilo que é chamado de economia, né? A obra que cada um realiza, você consegue então compreender ainda mais as pessoas da Trindade, e você deve fazer isso para a sua boa teologia. Você deve fazer isso para a sua boa teologia, para você não orar agradecendo ao Pai por Ele ter morrido por você, porque o Pai não morreu por você. Para você não orar pelo Espírito Santo agradecendo a Ele por ter enviado o Filho. Não foi o Espírito Santo que enviou o Filho. Ou para você orar pelo Filho, porque é Ele quem traz a você a conversão, quem traz a você, né, a edificação. Não que o seu Espírito não faça, mas é o Espírito Santo, é obra do Espírito fazer isso. É Ele quem vem convencer o pecador e trazê-lo ao arrependimento. É Ele quem vem habitar no pecador. Primeira Epístola de Pedro. Alguém que está aí com João, pode ler João 3,8, por favor. Eu vou ler 1 de Pedro. João 3,18, 3,18. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Unigênito igual a, né, igual a da mesma substância, né, da mesma substância, que é até a linguagem, né, que a gente usa confessional, né, da mesma substância. Da mesma substância, do mesmo poder, da mesma eternidade. Então, pessoa, mesma substância, poder e eternidade, o Filho unigênito. Mas lá em 1 Pedro, ou 1 de Pedro, né, primeira epístola, capítulo 1, verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então veja como Pedro se apresentando àquela igreja, ou escrevendo para aquela igreja, né, no seu cabeçalho, como é que ele vai se dirigir àquela igreja, né? Então ele usa a Trindade aqui. Ele escreve a igreja da dispersão, e ele usa a Trindade. Presciência, eleito segundo a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito, a redenção na obra de Cristo, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Isso, irmãos, só é possível pela fé. Isso é possível pela fé. E aí você pode perguntar por que lá no início a gente não tem essa descrição tão clara. E você vai entender que a revelação ela é progressiva. A revelação ela é progressiva. Nós já vimos aqui, né, em outros momentos, que nós temos as pessoas da Trindade lá no Antigo Testamento. Teofanias, o anjo do Senhor, o Espírito do Senhor, os nomes pelos quais Deus se apresenta. Então, ali você vai ter a Trindade sendo apresentada, a Trindade se revelando. Mas só que essa evidência, ou esse corpo de entendimento, você vai ganhar ele no Novo Testamento, porque a progressividade da revelação, a revelação progressiva, ela vai ganhando substância, ela vai ganhando, me permito usar o termo matéria, digo mais em questão do nosso raciocínio, e Deus vai se revelando, vai descortinando a nossa mente. A palavra que Paulo usa ali escrevendo a 2 Coríntios, ele vai tirando o véu, ele vai tirando o véu, tirando as escamas dos olhos, por assim dizer, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ver. A ideia de entender, né? Isso é pela fé. E só pode, irmãos, ter esse entendimento, ou se render a essa verdade, aqueles que recebem fé.
Alguém só pode ser justo e justificado diante de Deus pela fé verdadeira em Jesus Cristo. Então, se nega Jesus Cristo, automaticamente não tem salvação, não é crente, não é crente. E não é dizer que Jesus é Deus somente, ou Jesus é um Salvador, ou é Senhor somente. É o rendimento, a rendição, a submissão, a nossa entrega completa. É obra do Espírito que nos leva até Ele, que nos faz agora submissos a Ele somente. Isso somente pela fé. E por que só em Jesus? Porque foi a escolha do Pai. Lembra que nós já vimos, né? Ele é eleito pelo Pai. Jesus é o eleito de Deus, perfeito, cheio de mérito, justiça, de santidade, e assim nós temos a redenção. Somente por causa de Jesus Cristo que nós obtivemos perfeita satisfação, e isso tão somente por sua maravilhosa graça. João 10, por favor. João capítulo 10, versículo 30. Declaração fantástica do Senhor Jesus. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. A ideia da essência, né? Veja, quando ele diz eu e o Pai, você tem aí dois, né? Dois. Mas como é que pode ser dois se é somente um Deus? E aí nós temos, né, a declaração do Gerardo Voz, em um sentido ele é um, em um sentido ele é três. Ele é um em substância, mas ele é três em pessoas. Então ele mesmo diz que ele e o Pai. Ora, o que Jesus está dizendo aqui ao afirmar isso? Subentende-se a existência do Pai, Ele mesmo. Então você tem a existência dele, Ele mesmo está falando isso, né? Aí você tem a existência do Pai. Eu e o Pai somos um. Pessoas idênticas, não idênticas, perdão, mas um em essência. Pessoas distintas, mas uma única essência. O Pai e o Filho possuem a mesma plenitude da natureza divina em toda a sua perfeição. Não pessoas idênticas, mas um em essência, substância, poder. Me permitam ler a declaração de fé lá da Confissão Belga, uma das primeiras confissões que a igreja ela elaborou depois da Reforma Protestante, e é uma belíssima confissão, a Confissão Belga. E no artigo 10, ela diz o seguinte: o artigo 10 trata de Jesus Cristo, eterno e verdadeiro Deus. Agora escute como é que é a declaração que eles fazem. Cremos que Jesus Cristo é, segundo a sua natureza divina, o Filho unigênito de Deus, gerado desde a eternidade, não feito nem criado, senão seria uma criatura, mas é da mesma substância e co-eterno com o Pai. Como diz Hebreus 1:3, é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, e em tudo igual a Ele. Ele é o Filho de Deus, não somente desde que assumiu a nossa natureza, mas desde a eternidade, conforme nos ensina a comparação dos seguintes testemunhos. Moisés afirma que Deus criou o mundo, o apóstolo João diz que tudo foi criado pelo Verbo, ao qual chama Deus. A carta aos Hebreus diz que Deus criou o mundo por meio do seu Filho, e igualmente o apóstolo Paulo afirma que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Portanto, diz a Confissão Belga, conclui-se necessariamente que aquele a quem chamam de Deus, de Verbo, de Filho e de Jesus Cristo, existia de fato já no tempo
em que todas as coisas foram criadas por Ele mesmo. Aí ele cita alguns textos, João capítulo 8, versículo de número 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E ainda João 17, o versículo de número 5: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aí a confissão bela conclui: logo, Ele é o Deus verdadeiro e eterno, o onipotente, a quem invocamos, adoramos e servimos. Então Jesus Cristo é eterno e verdadeiro Deus. E a gente tem que ter cuidado, né? Para a gente não confundir as obras das pessoas, mas também não depreciar as obras das pessoas. Por exemplo, o amor do Pai, nós não podemos esquecer que foi por amor que Jesus Cristo veio. Nós não podemos esquecer que foi o Pai que nos elegeu. Nós não podemos esquecer que é o Espírito Santo que nos revela essa verdade, que nos conforta, que nos guia. Então nós não podemos exaltar a um em detrimento do outro, ou depreciar a obra de alguma da Trindade, das pessoas da Trindade. Nós temos que procurar amar as três pessoas da Trindade, Deus único e verdadeiro, da mesma forma, tendo ciência da sua obra, né? Sabendo a separação de cada obra e como cada obra é necessária para que a gente pudesse estar aqui hoje dizendo: eu creio em Deus único, Deus verdadeiro e vivo, né, e que subsiste em três pessoas. Irmã? É um versículo que me chama muita atenção, porque quando a gente fala do Espírito Santo, pelo menos até um tempo, logo no início da minha caminhada de fé, a gente tem o Espírito Santo mais como um consolador, né? Aí em João 14:26 diz que ele nos ensina, né? Eu achei isso muito interessante, eu devia ter descobrido. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que você estudou. Ele ensina e ele lembra também, né? É bem interessante porque esse capítulo começa com: não se turbe o vosso coração. Ele vai trazer para eles, né, o contexto é despedida. Então, nesse contexto aqui de despedida, ele vai falar que vai vir um, que ele vai enviar um, e aí a nossa tradução traduz como Consolador. Mas esse versículo que a senhora lê, ele é chave para a gente entender o que é esse Consolador. Porque a gente só pega, né, é que nem estava falando sobre a fidelidade de Deus. A gente olha para a fidelidade de Deus e a gente vê somente pela questão meritória ou pela questão ativa. Fidelidade é se deu certo, então Deus é fiel. Se de repente deu errado, como a gente costuma dizer, né? Está tudo dando certo, mas na nossa perspectiva de errado, a fidelidade de Deus é esquecida. Então diz que Deus é fiel porque a coisa aconteceu como aconteceu. A gente só fala se Deus é fiel, a gente só fala se a coisa aconteceu como a gente acha ou como a gente denomina bom. Então a gente acaba maculando o conhecimento da fidelidade de Deus que nós deveríamos ter. A mesma coisa quanto ao Consolador. O sentido do Consolador que a gente levou só para aquele consolo, que ele faz isso. Mas aqui ele está fazendo o consolo por que forma? Pela compreensão. É interessante isso, abrindo o entendimento. Porque quando você para pensar, por exemplo, no porvir, onde é que está o seu consolo? Não é em alguém enxugando tua lágrima, não é alguém te dando um ombro para chorar, dizendo: tá bom, meu filho, tudo bem, eu estou aqui. Não. Nós encontramos o consolo quando pensamos na morte de um querido, ou quando pensamos no fim, é de que nós vamos viver para sempre, porque Ele nos ensinou que a morte foi vencida. Isso é o consolo da gente. Não é tão somente, tá, como a gente se esforça para fazer, né? A gente vai consolar alguém de luto, então a gente se esforça para tentar ter palavras agradáveis, né? Ou se coloca à disposição: olha, estamos aqui, né? Tudo que a gente faz é tentando ajudar.
Mas no fim quem consola é Deus. Tudo bem, tem esse consolo que a gente tem como primeiro entendimento, me permite usar assim, né? O consolo de poder descansar, de poder ter as lágrimas enxugadas, de poder ter um ânimo redobrado. Nós costumamos dizer assim: há um tempo para o luto, mas esse tempo não pode ser para sempre. Então, por exemplo, você vai estudar os teólogos e até usando a própria escritura de um período, por exemplo, de luto, de repente alguém pode passar um luto de 6 meses ou coisa do tipo, mas se passa disso, se já vai entrando no tempo e a pessoa está 2 anos, 3 anos, não, nunca, e a minha vida, isso aí já é algo até pecaminoso se brincar, algo muito preocupante, porque o luto tem que ser vencido, porque o consolo vai vir. E o consolo vem como? Por meio da compreensão, a vontade de Deus ser feita. E aqui no capítulo 14, você pode ler todo ele, Deus permitir, né, nas pregações de João chegar lá, você vai ver que toda a compreensão é essa. É tanto que ele vai dizer isso: olha, eu vou preparar, vou julgar, vou voltar para buscar vocês. E também que não sabe o caminho, você já sabe, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então isso não são palavras ou jargão para poder alguém se sentir bem. Isso são as palavras confortadoras de que com ele venceu nós venceremos, com ele vai voltar de fato, nós vamos estar com ele para sempre. E aí a gente vai juntar esse texto a outros textos, há um tempo determinado, tudo é conforme a vontade de Deus, tudo que Deus faz é bom. Então quando você pega e coloca isso junto, né, na compreensão teológica, você recebe o consolo. Por isso que muitos que não conhecem a palavra nunca são consolados, né? Há pessoas Ou que tem a perderam dificuldade, muito tempo, né? E ela não sai do luto, não sabe, ela não vive sabe. ali e se enterra ali, entendeu? E aquilo vai levar ela para um processo, aí vão tentar lembrar do termo, até depressivo. Aí diz assim: não, é pecado, é o que quer, não sei o que, é doença. Não, a pessoa está ali em uma situação que já pode ter se tornado pecaminosa, porque de repente é um amor excessivo, é uma falta de compreensão, é uma falta de aceitação. As pessoas dizem isso, né? Eu não aceito. E aí vão ter os ateus que vão surgir com essa ideia, né? Dizer: não, se Deus existisse mesmo, meu filho não tinha morrido, não, meu netinho não tinha ido, não. E por aí vai. E aí esse luto eterno, né, entre aspas, esse luto que a pessoa segue ali, ele não tem consolo. Você usa palavras, você chega até com o próprio texto bíblico, mas se o Espírito Santo não abrir a mente, não aplicar, não adianta. A pessoa não vai ser consolada. E aí dá o consolo. Não é um ombro para chorar, não é um lenço para enxugar lágrima. Não estou dizendo que a gente não faz isso, a gente faz isso. Tem hora e momento que é melhor a gente não falar nada, apenas estar perto. Eu já passei por isso com outras pessoas, né, enquanto eles viviam luto, apenas estar ali e a pessoa dizer assim: não é bom ter você perto, não é bom você estar aqui. Muitas vezes você não está dizendo nada, mas a sua presença, a sua companhia, né, o seu ajudar ali naquela situação, já traz para aquela pessoa conforto, segurança. Mas esse consolo, como a Bíblia fala, só o Espírito Santo pode trazer. Só o Espírito Santo pode trazer. E aí é interessante a obra da terceira pessoa da Trindade, que está debaixo da vontade do Pai. E ainda assim, se não for pelo mérito de Cristo, ainda que esse consolo exista e seja real, ele não vai ser salvífico. Ele vai ser momentâneo. A pessoa vai dizer: foi a vontade de Deus. Ele não sabe, não conhece Deus, mas há um certo descansar. Há um certo descansar naquele que ele mesmo, que se tivesse condições, ele queria ter a rédea. Como alguns dizem, né? Por que não fui eu no lugar dela? Por que não fui eu que morri no lugar dele? Porque essa é a ideia do sentimento, né? O sentimento egoísta, né? Eu estou sofrendo muito. Eu estou sofrendo. Como isso tem me machucado? Mas será que o outro não estaria também sofrendo? Mas aí eu não quero dizer isso, mas aí eu acabo dizendo: mas eu não queria sofrer. Era melhor que tivesse sido eu. Para se fosse eu, claro, o outro estaria sofrendo. E eu não, né? Mas a vontade do Senhor é que não tivesse sido eu, e sim o outro que faleceu. Eu
preciso me conformar na vontade do Senhor, ainda que traga muita dor. Então sim, essa ideia da pessoa da Trindade e a pessoa do Espírito vai fazer isso. Esse consolo pela edificação, esse consolo pela compreensão. Quando você disciplina um filho, interessante isso. Ele está com muita raiva, ele está muito triste, mas quando você explica, ainda que ele não queira aceitar, ameniza. Ele dá um soluço, diz, eu firmei. Ele entendeu um pouco daquilo que ele estava, você fez, por que você fez aquilo, né? Por que você agiu daquela forma. Então ele foi consolado, um pouco consolado na sua dor, naquele momento, quando ele entendeu o erro dele, ou quando ele entendeu o motivo de você ter que disciplinar. Duas perguntas então devem ser pertinentes para nós aqui. Você conhece Cristo como seu Salvador e Senhor? Veja que coisa, né? Conhecer a Trindade, adorar a Deus. Estou aqui todo domingo. Jesus é Salvador, Jesus é Senhor. A pergunta é objetiva. Você conhece a Ele como seu Salvador, como seu Senhor? Isso é individual. Isso aqui não é coletivo. A pergunta é para você. Embora por si só você nada possa fazer, tudo nós podemos fazer pela habitação do Espírito Santo. Ele nos oferece ajuda. Deus manda que sejamos então lavados e fiquemos limpos. Deus nos convida e nos chama a rogar a Ele mesmo e a nos entregarmos a Ele, a aceitar o que Ele oferece e a deixar que Ele faça por nós e em nós o que realmente Ele mesmo quer. Coisa, né? O que Deus quer? Ele quer que a gente apenas baixe a guarda, nos rendamos, pare de medir forças, creia, Ele mesmo vai nos dar o que Ele quer que nós tenhamos para Ele. O seu Espírito nos leva até Ele. O seu Espírito nos faz voltar para Ele. Então você o conhece dessa forma. Provérbios 1:24. Até um texto que o grande teólogo cita, quando ele comenta, respondendo essa pergunta. Provérbios 1:24. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Veja a dureza do coração do homem. Veja a dureza do coração do homem. Ele tem clamado, ele tem a cada domingo falado. O que é que a gente tem feito? Como é que é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? Endurecimento, surdez, cegueira. Se não for o Espírito Santo falando no nosso coração, nós vamos apenas recusar, nós não vamos atender. Nós não vamos atender. Pare para avaliar a sua vida. Você que diz que adora a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como é o seu relacionamento pessoal com Ele? Ainda citando outro texto, que é Apocalipse 3, um texto muito mal compreendido, até aplicado, né? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A gente ouve as pessoas usando esse texto, né, para uma espécie de evangelização, ou uma espécie de antropocentrismo, né? O homem é quem tem a chave, o homem é quem tem o poder, o homem é quem tem o domínio. Deus pode ser resistido. Quando ele fala em Provérbios e quando cita aqui agora, a ideia é a nossa dureza de coração.
por isso que a gente temos que dizer, lembrar sempre de Paulo escrevendo aos Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. Porque mesmo hoje você, crente, você continua lutando contra a vontade do Senhor. Muitas denominações, pastor César, olha esse texto para falar do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Quando na verdade está falando da nossa cegueira, da nossa dureza e da disciplina pronta. Se a gente atender a sua voz como filho, o que ele vai fazer? Ele vai nos assistir. Ele diz isso lá quando Salomão constrói o templo, naquela oração de Salomão, e Deus se revela a Salomão: aqueles que orarem voltados para este lugar. Não é qualquer pessoa que orar voltado para aquele lugar, são seus filhos. Eu vou ouvir e eu vou atender, eu vou curar a doença de vocês, eu vou alimentar vocês. Deuteronômio 28 está lá: eles se colocam diante de vocês a bênção e a maldição. Bênção quando vocês me obedecerem, maldição quando vocês recusarem me ouvir. Eu estou à porta, eu estou batendo, igreja. Arrependa-se, pare de lutar, pare de achar aqui, pare de ficar relutante, né? Pare de ficar com suas ideias, com suas vãs filosofias. Renda-se à minha palavra, renda-se àquilo que o Espírito Santo está fazendo, confessa teus pecados, abandona teus pecados. Coisa, né? Tudo isso aqui, irmãos, estudando sobre a Trindade, né? A gente acha muitas vezes, a gente quer olhar para a doutrina e quer aprender o que a gente quer e acha que deve aprender, quando na verdade a revelação da Trindade é para nos ensinar a obra de cada uma delas, cada pessoa, o amor do Pai, o mérito do Filho, o poder e a suficiência do Espírito. Isso para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a nossa santificação. Você conhece a Cristo como Deus, Senhor e Salvador, e por fim, você crê que Ele te salvou mesmo? Você realmente crê que Ele te salvou? Se você crê que Ele te salvou, como é que você está agindo agora depois de salvo? O que mudou na sua vida depois que Ele te salvou? São perguntas que devem ser feitas constantemente por nós, irmãos. Será que nós estamos dando testemunho de salvação mesmo? Será que nós estamos dando testemunho que nós não somos mais escravos do pecado, que não é o pecado mais que manda em mim, que não é o mundo, que não é o diabo que domina mais? Será que nós de fato estamos dando esse testemunho? Será que sua vida mudou? Será que as coisas velhas estão passando e hoje você é nova criatura? Reflita, né? Será que o que você faria, o que você já fez, será que você faria de novo? Os pecados que você cometeu, como é que você olha para eles hoje? Não estou dizendo para você trazer a memória para sofrer, para fazer uma nova conversão, um novo momento de unção, será como é que eu chamo? Nada disso não, é para você começar a refletir e ver se de fato você está andando em novidade de vida, porque se você fizer as mesmas coisas que você já fez um dia, isso não te traz peso à consciência, tem algo errado com a tua salvação. Se você olha para trás, se você olha para a tua vida, para os teus pecados, e você não vê isso como algo repugnante, e você não tem vergonha do que você fez, tem algo errado com a tua salvação, ou com a suposta salvação. Ele te salvou de quê mesmo então? Ele te salvou de quê? Se não tem práticas velhas, ou seja, as velhas continuam sendo as mesmas novas práticas que você continua fazendo, as práticas diárias, as coisas velhas passaram. O texto diz que eis que tudo se fez novo. Isso é relação à sua vida de santidade, isso é a relação em sua vida de temor a Deus. Avalie seu coração, avalie sua vida particularmente, depois você pode avaliar a própria igreja, porque isso vai refletir na vida da igreja. Se a igreja não tem tratado com seus pecados, se a igreja não tem buscado a purificação, irmãos,
Deus vai responder. Vamos concluir, irmãos, com Isaías 47. Isaías 47, versículo 4. Eu queria que lêssemos juntos. Isaías 47, verso 4. Todos a uma só voz. Vamos lá? Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Amém. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né, agora a caminharmos, indo para a sequência, né, do nosso catecismo, breve catecismo, que são os decretos de Deus. Nós veremos na pergunta 7, semana que vem, se Deus permitir. Até aqui, irmãos, alguma dúvida ou sobre o estudo de hoje, alguma conclusão? Eu quero falar aqui agora, né? Eu tenho uma certa dificuldade em relação à Trindade, não me crer nem entender o básico, o significado básico. Mas eu acabo, às vezes, tendo aquela ideia de trazer essa diferença de ação da Espírito Santo, da Trindade, por exemplo, como se eu tivesse o poder supremo de todos os outros dois, acima dos dois. É porque a gente vê a ação de Deus que é a maior de todas. Como é que Deus? Estou dizendo Deus Pai. Porque na própria argumentação você já percebe que a gente tem a distinção. Já tem distinção, então eu acho que a gente vai cair nessa situação que era uma coisa que eu, em resumo da obra, é essa. Como se fosse o Deus está no centro de tudo, Deus Pai, o Deus que tem consolação maior na terra, se consolando, convencendo e tudo aquilo. Mas não tem uma ação de um Deus maior do que o outro. Eu dizendo que eu caio Porque é o único Deus. loucura. Porque é o único Deus. Aí o que a gente pode cair em erro é de enfatizar ou desprezar a obra das pessoas. Essa é a dificuldade. E a gente tem que ter cuidado. Porque eu já me peguei também, por exemplo, não desprezando, mas não dando crédito ou não lembrando nem do amor do Pai. Porque muitas vezes você foca em Jesus ou foca no Espírito e você esquece do amor do Pai. E nós só somos o que somos por causa do amor do Pai. Se não fosse o amor do Pai, nós não seríamos eleitos. Cristo não morreu por mim e o Espírito Santo não vai me ensinar isso. Porque a obra de Cristo, que a gente conhece aqui, daqui para frente, ela parece ser maior que o Espírito Santo e a de Deus é maior que a de Jesus. E isso tem um nome do Antigo Testamento, a pessoa do Espírito Santo aparece poucas vezes, diretamente falando, quando tipo, o Espírito de Deus apontou o profeta para falar, para revelar isso aqui, ou Deus deu um pouco do Espírito dele para dar uma ensinamento que Deus não podia derramar isso, ficar do mundo. Então você vê essa questão do menor no Velho Testamento. E a de Cristo também menor, é do Pai, é central. Mas é um erro nosso de aplicação. É isso que eu estou dizendo, essa é a dificuldade. Então, É essa nosso de é aplicação. problemática. E sinceramente, quando eu vou explicar alguém, eu vejo que eu falo bem simples, bem estrutura, bem. Para não se complicar. Depois ficar aprofundado. Mas aí que tá, já é um ponto, e até usando as suas palavras, para a gente orar especificamente, Senhor, eu tenho dificuldade com isso aqui. E eu até temo fazer isso aqui, depreciar ou trazer uma interpretação errada. Me ajude a compreender melhor e até aplicar melhor a minha vida. Até para que quando isso acontecer, o Senhor me ordenar explicar isso para alguém, eu saiba como falar. Então a nossa dependência deve ser até na nossa, ou começando até na nossa fraqueza mesmo. Senhor, isso aqui eu não consigo. Eu tenho dificuldade aqui, Senhor. Entendeu? Eu acho que a gente tem que realmente assumir, né? Mas assumir e deixar, né? A gente tem que avançar, não além da Escritura, porque aí é invenção da mente humana, isso aí a gente vai só pecar, mas descansando no que ele tem ensinado. E acho que o maior erro que a gente comete é esse, das aplicações. E julgo eu que por conta da obra de Cristo ser mais concreta, no sentido de física, encarnar os discípulos ali, como a gente viu domingo, andar sobre o mar, sobre as águas ali, então todo esse contato, possa ser que a gente aí acabe dando uma ênfase diferente, ou até acabe se perdendo nas pessoas da Trindade. Mas quando eu paro para lembrar que isso tudo que está acontecendo em Cristo, e Ele vai morrer e vai ressuscitar, é por causa do amor do Pai,
E o Espírito Santo é que me ensina isso. Aí não tem como você não ficar em pé de igualdade, você não trazer as aplicações, né, trazendo distinção das pessoas. Ou seja, no caso, nada disso aconteceria Se não fosse Deus, e se os três não estivessem agindo. se não tivesse ação dos três. Tem. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que cada vez mais abordar, até olhando para o Antigo Testamento, porque se não fosse o Espírito, eles não compreenderiam. Se não fosse a ideia do substituto, por exemplo, né, eles não entenderiam. Então eu vejo a obra do Espírito no Antigo Testamento muito, muito mesmo. Quando desceu o Espírito Santo em Pentecostes, foi aí que Compreensão, né, a ação e a transformação. veio a Sim. E onde foi que ele deu a festa de Pentecostes? Lá em Levítico 23. E eles celebram Pentecostes em todo momento, e o Espírito Santo sempre atuou. Mas quando chega em Atos 2, o cumprimento, né, daquela profecia, para onde apontava, que é para a igreja, ele então tem a sua concretização. Né? Concretização. Eu queria só citar, né, que no Novo Testamento, os atributos, né, ou seja, as obras, né, mais bíblicas, são bem claras, mas no Velho também há citações em que fica bem claro, né, que ali tem a presença do Espírito Santo. Isaías também, ele fala no 11:2, né, 11:1 e 2, do tronco de Jessé sairá um rebento, né? Das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, né? O Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Quer dizer, no Velho também há citações mostrando claramente que o nosso Deus é um Deus trino. E interessante que esse texto não vai falar só de Cristo, ele também aponta para a igreja, porque ela vai continuar a obra, né, do próprio Deus. E em Cristo, né, que ela vai existir, que é o edifício, que é o alicerce. Quem é o alicerce? Ele, né? E quem é o edifício? A igreja. Quem é o cabeça? Ele. Quem é o corpo? A igreja, né? Então ele aponta para essa obra completa. Mas de fato, né, eu entendo aquilo que o Jesus fala, e também muitas vezes eu me pego também, né, já me peguei muitas vezes nisso, e de repente você atribui mais crédito ou lembra mais da obra de um do que do outro, e isso é fato, é fácil a gente fazer isso, até porque a gente tem dificuldade muitas vezes com a própria interpretação, é a nossa fraqueza, né? Mas a gente tem que entender que nessa fraqueza eu tenho que confessar esse pecado e pedir a Deus que me dê sabedoria para eu enxergar, para eu poder ver, entendeu? E saber também adorar corretamente Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, João 8, Deus tem. Deus é maravilhoso, né? Porque Excelente, ele vai. mostra cada pessoa da idade o trabalho que cada um, né? Cada um faz e é excelente. Desafio aí para a gente poder trabalhar aí no livro de João 8, acho que vai ajudar já bastante. Não só o Jair, né? O Jair que já esteve de confessar, né? A gente está ali sempre. Mas é fato. Eu também tinha essa dificuldade. Mas é fato. E em alguns momentos do livro, assim, chega a dar vontade de chorar quando você começa a ver como Deus é maravilhoso, como Ele faz tudo tão perfeito, como Ele é perfeito, né? Como a Trindade é perfeita. E a gente começa a ver que cada um faz, cada pessoa da Trindade faz na nossa vida é maravilhoso. Que Deus abençoe. Vamos orar para a gente encerrar nosso estudo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua bondade, graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela compreensão que o Senhor nos dá. Também suplicamos que o teu Espírito mude a nossa vida, para podermos não somente saber, mas podermos viver conforme te agrada. Leva-nos em paz para casa, abençoa-nos, ó Deus, em mais um final de semana, prepara-nos para o dia do Senhor. Abençoa, ó Deus, a visita ao PH amanhã. Abençoa também, ó Deus, a irmã Rosa em sua recuperação. Obrigado por tudo que foi feito. A minha mãe também em seus procedimentos. Ó Deus, tenha misericórdia da tua serva. Se nós oramos agradecidos